noite a todos, né? São 7h05, a gente estava marcado para começar às 7 horas, acho que deu tempo do pessoal conectar. Quem estiver conectando aí vai entrando aos poucos. Tá? Meu nome é Gustavo Carvalho, eu sou sócio aqui do Escritório Hábitos e Investimentos, sou responsável pela área de fundos e fundos imobiliários, e em nome de todo o time Hábitos, eu gostaria de dar uma boa noite a todos, né, nessa madrugada, nessa noite gelada aqui em Belo Horizonte, que a gente está tendo uma frente fria aí desde sexta-feira. Espero que todos estejam bem, né, com a saúde boa, se cuidando aí contra o corona e aquecidos aí nessa noite de hoje, que está bem frio aqui em BH. Então, em nome de todo o time Hábitos, eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Tenho uma honra de ter dois gigantes aqui comigo. Primeiro, o Flávio Araújo, amigo e sócio há muito tempo já, é o nosso sócio responsável pela área de previdência privada aqui do Escritório Hábitos, né? E Rodrigo Saldanha, que é o head da área de previdência da XP, ele que coordena toda essa parte de distribuição de previdência e contato institucional da XP com os escritórios. Tá? Na live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre previdência privada, desmistificar alguns assuntos, algumas dúvidas que sempre estão presentes ali, tá? E ao longo da live a gente vai fazer um sorteio de um curso sobre previdência privada da Xpeed. A Xpeed é a reformulação da plataforma de ensinos da XP, anteriormente chamada de XP Educação. XP fez toda uma reestruturação dessa plataforma porque ela entendeu que a educação financeira ela é carente no Brasil, ela é deficitária, e é uma forma que a gente ajudou a mais também de tentar ajudar o brasileiro a investir melhor. Então, é uma plataforma completa de cursos online, onde a gente tem desde os cursos mais básicos e mais iniciantes, até cursos intermediários, avançados e até mesmo MBA em parceria com o IBMEC, tá? Que é uma das principais instituições financeiras, não, mas uma das principais instituições de ensino do país voltada justamente para esse mercado financeiro. Então, fiquem conosco até o final da live, mais ou menos na metade eu vou anunciar as regras, são coisas bem simples para a gente fazer o sorteio desse curso online sobre Previdência, que eu acho que está muito interessante. Tá? Então, gostaria de passar a palavra para o Flávio, se apresentar, falar um pouquinho de você, e depois para o Rodrigo Saldanha fazer as considerações iniciais. Boa noite, obrigado, Gustavo. Você já me apresentou, né? Meu nome é Flávio, eu sou responsável aqui na Hábitos Investimentos pela área de previdência privada. É um assunto do qual eu gosto muito há muito tempo e carreguei comigo desde sempre esse assunto, aonde passei. Gosto muito e a honra estar com o Saldanha, que hoje eu estava até vendo o curso da Xpeed, e o curso da Xpeed é com ele, gente. É ele que dá o curso lá da XP de Previdência Privada. Estamos com um cara aqui com a gente na live. Bom, é isso. Obrigado pelas considerações. Só para me apresentar rapidinho, eu estou aqui na XP há pouco mais de um ano e meio. Antes da XP, trabalhei 10 anos nos bancos, sempre dentro das áreas de produtos de previdência. Então, eu tenho quase 12 anos de mercado financeiro, sempre olhando o mercado de previdência. E antes de atuar aqui como o head do time comercial de previdência, eu sempre trabalhei nas áreas de produtos. Então, eu estava falando para o Gustavo, para o Flávio, antes aqui na nossa conversa, até que eu sempre olhei da cozinha o mercado, olhava como é que os preços se posicionavam, precificação, competitividade do mercado, e o que foi bom para trazer uma bagagem, e eu carrego um histórico de observar o mercado com uma maneira muito mais macro, tá? E partindo dessa maneira de observar o mercado, o que eu consigo dizer com toda tranquilidade é que esse mercado mudou muito, tá? Evoluiu em diversos aspectos: precificação, gestão, quantidade de players no mercado ofertando os serviços de previdência, tanto quanto a oferta de serviço, mas também com os serviços de gestão dos produtos. E todas essas mudanças foram mudanças para melhor. O preço médio caiu, a quantidade de gestor é cada vez maior, então o mercado evoluiu, ele mudou muito. Lá atrás, quando o investidor ele tinha que investir em previdência, ele decidia investir em previdência, era uma escolha que ele precisava abrir mão, né? Então, se ele quisesse investir em previdência para garantir os benefícios tributários do produto que a gente vai falar hoje, ele abria a mão da qualidade de gestão, tá?
Hoje ele não precisa mais fazer isso. Você consegue investir em previdência para capturar os benefícios tributários do produto sem abrir mão de gestão de maneira alguma. Tá? Diversas estratégias que a gente tem hoje na previdência, elas são muito semelhantes aos outros veículos dos fundos, né, que a gente chama de 555, é muito semelhante ao veículo 555, sem abrir mão da vantagem tributária, como cotas, planejamento sucessório, as diferentes modalidades tributárias que você pode pagar menos imposto, que a gente vai falar um pouco mais delas, mas de maneira muito simples. Eu gosto de começar a conversa dizendo que o mercado mudou muito e o investidor precisa mudar junto com o mercado, porque o mercado é muito bom. Tá? As opções de previdência que existem no mercado são muito boas. Tá? Legal. Saldanha, obrigado. Só lembrar o pessoal que está participando que isso daqui é um formato de conversa, então sintam-se à vontade para jogar uma pergunta ali no chat, que a gente vai fazer o possível para tentar interagir o máximo com vocês. Então, o chat é aberto e o formato aqui é de conversa, não de palestra. E, Saldanha, acho que talvez seja legal a gente começar mostrando um pouquinho da disparidade que existe hoje no mercado, no sentido de concentração. O quanto esse mercado de previdência é concentrado e onde isso está concentrado. Acho que você tem uns dados legais para mostrar para a gente. Boa. Deixa eu projetar aqui, que aí fica mais fácil da gente acompanhar. Está aparecendo para vocês direito? Deixa eu colocar a tela grande. Aparece para vocês melhor agora? Sim. Boa. Tá ok. Então, vamos lá. Hoje, o mercado de previdência ele representa aproximadamente 1/5 do mercado de investimentos como um todo no Brasil, em quase R$1 trilhão. E esses R$1 trilhão, eles estão extremamente, como o Gustavo falou, extremamente concentrados nos grandes bancos. Tá? Então, 90% na mão dos grandes bancos, dos 5 maiores, tá? E o restante é pulverizado entre os demais players do mercado. Como premissa básica de qualquer mercado, a concentração ela tende a diminuir a competitividade e, por consequência, a qualidade da oferta de um bem ou de um serviço ofertado. Tá? Então, competitividade, pulverização, por consequência, competitividade é algo que é sempre bom para o consumidor. E quando a gente fala do mercado de investimentos, é a mesma coisa. Quanto mais players, quanto mais oferta de serviço você tiver, maior tem de ser a régua desse mercado ofertado no cenário que ele se encaixa. Tá? E simplesmente inferir que concentração gera uma baixa qualidade da oferta de serviço é muito simples. O que a gente começa a fazer para constatar isso de uma maneira mais fiel? Tá? A gente olha como é que esse mercado hoje é distribuído, como é que é a alocação desse mercado, que é esse gráfico aqui de baixo. Esse gráfico aqui de baixo ele mostra de maneira muito simples, tá? Como que é a alocação dos recursos de previdência, como que esses quase R$1 trilhão estão alocados no mercado hoje. E de 2016 para 2019, vamos parar aqui em 2019, mudou muito pouco. Tá? 91% era concentrado no mercado de renda fixa, em ativos de renda fixa. Tá? Em 2019, essa concentração caiu para 82%, menos de 10% em 4 anos, né? Sendo que 3 anos, sendo que de lá para cá, de 2016 para 2019, a redução da taxa de juros era quase que constante e muito, muito clara para todos os investidores. A bolsa ela foi atingindo novos patamares de preço. Diferentes gestores entraram no mercado previdenciário para poder ofertar um serviço mais em linha com o objetivo dos investidores. Só que o investidor não se comportou dessa maneira, ele não capturou essas oportunidades. E quando você fala 2016, poxa, taxa de juros rodando próximo de 14, 15, sem correr risco algum, era a escolha quase que óbvia e mais fácil de fazer. Por que eu vou tomar risco sendo que eu tenho um retorno bom, garantido, sendo que eu não preciso me preocupar? Era uma decisão racional, compreensível do investidor, mas de lá para cá, o investidor ele precisou cada vez mais diversificar para proteger o ganho dele. E aí, comparando dezembro 19 com maio 20, que é a última barrinha aqui do gráfico, para a gente aqui que olha o mercado como um todo, é completamente alarmante o comportamento do investidor. Por quê? Porque, poxa, 2020, a Bolsa bateu na casa de 60 mil pontos, diferentes ativos de crédito foram emitidos com um carrego muito alto, tá? Com uma rentabilidade muito alta atrelada a esses papéis, diferentes gestores entraram nesse mercado também, tá? Ou eventualmente entraram ou geraram capacity para suas estratégias que estavam fechadas, então o investidor podia realocar nessas estratégias.
O investidor não capturou isso de novo, um cenário que se demonstrava extremamente favorável quando a gente fala de longo prazo. A Previdência é um produto para longo prazo. Então, saiu de 82,4% da renda fixa para 82,13%. Então, é algo que é bem preocupante, porque Previdência, como eu falei, é para longo prazo e o Brasil sempre foi uma economia muito voltada para o controle inflacionário e acho que o brasileiro como um todo, ele sempre se preocupou em ter duas coisas de rentabilidade. Né? A primeira é garantir o seu poder de compra, então você precisa ter uma correção mínima no seu investimento que ela corrija pelo menos equivalente à inflação do período. E aí, para você gerar riqueza, você precisa ter uma taxa de juros real positiva, né? Que é a taxa de juros real, nada mais é do que o quanto você rende acima da inflação. De maneira muito simples, a explicação muito simples é isso. Então, para você gerar riqueza, você precisa ter uma taxa de juros real positiva. Para você preservar o seu retorno, ele precisa render no mínimo igual à inflação. E a partir do momento que você tem um retorno abaixo da inflação, a sua taxa de juros real está negativa. De uma maneira muito simples e objetiva, se você tem uma taxa de juros real negativa, você está ficando mais pobre, porque o seu poder de compra não se mantém. O que você podia comprar esse ano que vem você não vai conseguir comprar a mesma coisa, porque aquele bem, aquele item, aquele serviço, hoje está custando mais caro do que o seu dinheiro foi corrigido. Tá? E para longo prazo, você está atrelado numa classe de ativo que tem um potencial muito baixo de gerar um retorno real, eventualmente você vai rodar com um retorno real negativo, é extremamente alarmante. Tá? É super preocupante. Então, a primeira provocação que a gente faz aqui sempre para o mercado como um todo, para os investidores como um todo, é que mantenha a sua visão de longo prazo e sempre busque um retorno real. Tá? E hoje em dia buscar retorno real não é mais fácil, não é tão fácil quanto era em 2016. Hoje, para você buscar retorno real, de maneira muito simples, você precisa tomar risco. Tá? Você precisa comprar ativo de risco, você precisa alocar em ativos de risco, o que não é o fim do mundo. Tá? Você toma risco, mas não toma de qualquer maneira. Você toma seu risco sempre buscando melhorar a sua relação risco-retorno. Sempre descorrelacionando seu portfólio, através da diversificação de diferentes classes de ativos, gestores, e por aí vai a gente falar um pouco mais para frente desse ponto. Tá? Então, mas acho que o recado aqui é mercado altamente concentrado, baixa competitividade e, por consequência, a alocação dos investidores como um todo no mercado, ela tende a ser e ela se demonstra completamente ineficiente para o longo prazo. Tá bom? Legal. Saldanha, uma pergunta que a gente recebe com muita frequência aqui é com relação à solidez das instituições. Né? A pessoa vira para a gente e fala, Gustavo, como é que eu vou tirar a minha previdência lá da Brasil Prévio ou da Bradesco Seguros, que é um monstro de uma instituição e o risco dela quebrar é muito baixo, e vou passar isso para uma Icatu ou uma XP Seguros da vida, né? Qual que seria a diferença de solidez entre a XP Seguros e Icatu para uma Brasil Prévio? Boa. A pergunta é boa, tá? E ela é válida. Acho que é importante a gente deixar claro isso para todos os nossos clientes. Eu vou inverter a pergunta. Tá? Não é qual que é o risco, mas vamos entender como é que funciona esse mercado como um todo, para ficar mais claro o que é risco mesmo, quando a gente fala de previdência. Primeiro ponto, os planos ofertados hoje no mercado, inclusive os planos que a gente oferta aqui, são os famosos PGBL e VGBL. Quando eu digo isso, o que eu quero dizer é que não existe mais os planos antigos, que são os famosos tradicionais, que a gente chamava de BD ou CD, o benefício definido, ou contribuição definida. Tá? Por que muda muito você ofertar um BD ou um CD versus um PGBL ou um VGBL? Tá? Os recursos de um PGBL e VGBL, todos eles são investidos em fundos de investimento. Tá? Então, você aplica na Previdência e essa Previdência, por sua vez, aloca seu dinheiro num fundo. Tá? E que fundo é esse, Saldanha? É o mesmo fundo, na verdade não é o mesmo fundo, é o fundo da mesma asset que você já tem a gestão dos seus demais recursos de investimento. Então, eu já invisto hoje, por exemplo, em fundos da XP Asset, tá, do 555, o fundo da Previdência é o da mesma gestora. Eu invisto na Verde, na ADA, na SPX, é a mesma gestora. Então, quando você está colocando seu dinheiro hoje em dia no mercado de previdência, nos planos que a gente oferta aqui, antes de tudo, você está colocando seu dinheiro num fundo. Né? E aí, se você tem medo de investir o seu dinheiro de previdência num fundo previdenciário, que é o mesmo gestor, não teria coerência você não ter medo de investir nos demais. Tá? Porque, no final, a casa é a mesma. A responsabilidade, a diligência que o gestor tem com o recurso, ele sendo previdenciário ou não, é a mesma. Ele se preocupa muito. Na verdade, se for para falar de previdência,
o gestor ele se preocupa muito com o longo prazo, porque ele sabe que aquele dinheiro que está lá com ele é para longo prazo. Então, a visão dele é sempre de longo prazo quando a gente está falando de dinheiro da Previdência. Tá? E aí, acho que eu gosto de colocar 5 etapas. Então, o primeiro, dinheiro está dentro de um fundo. O segundo, o que acontece? No mercado, igual ao 555, no mercado previdenciário, você tem um administrador que é quem monitora todos os Só esclarecer um ponto rápido, Saldanha, só para esclarecer. Quando a gente fala de um fundo 555, a gente está falando de um fundo, entre aspas, normal, tá? Aquele fundo que não é previdência. Então, essa terminologia 555 significa um fundo de investimento normal que não está enquadrado dentro das regras de previdência. Boa, isso aí, que a gente conversa no dia a dia, aí nosso linguajar fica meio que padrão, assim, mas eu acho que é bacana. Tranquilo, nosso papel aqui é de tentar mastigar isso o máximo possível aí. Boa. Então, de novo, primeira etapa é um fundo, tá? É o mesmo gestor do fundo 555. Segunda etapa, o que acontece? Você tem no mercado, da mesma maneira que você tem no 555, você tem na Previdência, você tem um administrador. O administrador é a parte que vai verificar tudo que o gestor está fazendo, se ele está agindo em conformidade com as exigências legais. Tá? Então, o gestor, por sua vez, já tem esse controle e você tem um administrador que faz isso também junto com o gestor para que ele não desenquadre. Na terceira etapa aqui, vai aparecer é o custodiante. O custodiante é quem faz a custódia dos seus bens, das liquidações. Ou seja, para quando você estiver tramitando o dinheiro, você tem a tranquilidade que o dinheiro está saindo e chegando nos lugares de origem e destinos que você desejou. Tá? Em quarto lugar, quem vai aparecer são as seguradoras, que aí acho que é a maior parte das dúvidas, na maioria das vezes. Tá? Antes da gente falar de qualquer seguradora, é importante deixar muito claro que o mercado é um só. Tá? O órgão regulador é um só. Então, tudo que existe de exigências para as demais seguradoras do mercado também existe para as nossas. Tá? E os níveis de controle que são seguidos são os mesmos. Obviamente, cada seguradora com o seu nível de risco. E aí, conforme você tem um risco maior no seu portfólio, você precisa ter uma medida mais protetiva para o seu portfólio. E de maneira muito simples, o que vai medir o quão esse portfólio dessa seguradora está protegido ou não? É a capacidade da seguradora honrar com os pagamentos que ela tem que honrar, tá? Ou seja, manter a liquidez do cliente para o dinheiro que ele investiu. Tá? E essa liquidez ela pode ser dividida em duas etapas. A primeira é quando o cliente investe o dinheiro. Se ele quiser resgatar, ele tem que conseguir resgatar, respeitando, obviamente, os prazos de cotização e liquidação dos fundos. Tá? A seguradora precisa garantir isso. Ou a segunda fase de liquidez, que ele precisa manter, quando o cliente contrata uma renda e ele tem que todo mês pagar essa renda. Tá? De maneira muito simples, isso aí a gente chama de solvência. O quão solvente é essa seguradora, o quão líquida ela está, o quanto que ela consegue honrar com seus compromissos. Tá? E aí, as seguradoras têm diferentes níveis de risco por conta do mercado que elas operam ou operavam. Tá? Então, você pega as seguradoras mais antigas, elas operavam num cenário onde a taxa de juros era bem mais alta, taxa de juros de 20%, 24%. E naquela época, a seguradora ofertava planos que corrigiam IPCA mais 6, IGPM mais 9, tinha de tudo. Por quê? Porque naquela época ninguém podia imaginar que a taxa de juros ia bater 2% no país. Tá? E não é algo que foi feito errado naquela época, mas era outro cenário, era outra condição, era outra situação. Tá? E só que aconteceu, lá atrás você vendeu esse plano, que vai pagar IGPM mais 6, IGPM mais 9, PCA mais 6, qual índice de referência você queira utilizar, só como você vendeu, você precisa honrar, é um compromisso. Então, hoje, algumas das seguradoras que tem no mercado têm um passivo grande desse tipo de plano, que é muito difícil ela conseguir garantir. Você não vai no mercado hoje e acha alguém emitindo um papel IGPM mais 6, IGPM mais 9, com risco baixo. Vai ter provavelmente um risco de crédito atrelado a isso, e não vai ser baixo esse risco de crédito para alguém te garantir IGPM mais 9. Tá? Então, o que as seguradoras precisam fazer quando isso acontece, ela não achou ativo no mercado que garanta, ela precisa injetar capital. Então, ela tira dinheiro do resultado, tira dinheiro do lucro, e injeta capital. Tá? Ou seja, ela aumenta a provisão de capital que ela tem para caso aconteça alguma corrida de saques ou algo do tipo. Então, quando a gente compara com as nossas seguradoras, que são bem mais novas, elas não operaram, a XP Seguros especificamente. A XP Seguros foi criada, foi lançada no passado, abril de 2019. Então, ela não operou num cenário onde a taxa de juros rodava 20%, 25%, e, por consequência, nunca ofertou planos com essa garantia muito alta de retorno.
GP mais 9, esses exemplos que a gente deu. Então, esse tipo de risco a seguradora não tem. Por consequência, a necessidade de ter um capital alocado é menor, porque o meu risco é menor. Ou seja, a minha solvência, o meu risco de solvência é menor. E aí, então quer dizer que as outras seguradoras são mais arriscadas, Saldanha? Não, tá? Porque as outras seguradoras no país como um todo, elas têm níveis de controle muito bom, elas têm o capital mínimo requerido, que é o capital mínimo que você precisa deixar alocado, com gordura. Tá? Então, você tem o valor mínimo lá que a SUSEP exige para cada uma das operações, os seus níveis de risco que existem, e todas as seguradoras do mercado operam com uma gordura. Eu preciso ter, sei lá, estou chutando qualquer valor aqui, em ordem de grandeza, preciso ter 100 milhões de capital mínimo requerido alocado, as seguradoras vão rodar com 2 vezes esse PL, 200 milhões. Por quê? Para não ter esse tipo de risco mesmo, risco de solvência. E as nossas seguradoras aqui fazem a mesma coisa. Existe uma gordura muito boa do valor mínimo que o órgão regulador exige, tá, para manter a solvência da seguradora. Então, o mercado é o mesmo, a prática dos players do mercado é muito semelhante, todos eles operam com uma gordura muito grande, porque não é o tipo de risco que as seguradoras querem operar. E, querendo ou não, a seguradora nada mais é do que uma empresa que opera risco. Né? Acho que não dá para a gente se iludir, a seguradora corre risco? Lógico que corre. A seguradora, ela corre, ela aposta em qual que é o risco de um sinistro, de uma eventualidade acontecer, e se ela acertar essa probabilidade, ela ganha dinheiro, senão não. Aqui existe um nível de risco que você tem tolerância a correr. E todas as seguradoras no mercado operam com esses riscos extremamente bem controlados, assim como as seguradoras que a gente tem aqui no nosso portfólio. Falando da XP Seguros especificamente, é uma seguradora que até então só oferece planos de previdência. Então, o risco é muito baixo. Tá? Legal. Então, dado que o mercado é o mesmo, o regulador é o mesmo, a gente está falando da SUSEP, é a mesma SUSEP que regulamenta a Brasilprev, a Bradesco Seguros, a Icatu e a XP Seguros. Então, as normas são as mesmas para todo mundo. Sim. O que a gente gosta de brincar aqui e dizer é que o risco não é nem da seguradora que a gente tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar com o risco real é da gente estar num plano rendendo 50% do CDI, pagando 3% de taxa de administração, e daqui 15 ou 20 anos a gente tomar um susto com o valor que a gente vai se aposentar num plano desse, né? Nada rentável. Então, esse é o real risco, né? A gente costuma, a brincadeira que a gente faz é que o risco está alocado no CDI para um dinheiro de longo prazo, porque o CDI é um investimento de curto prazo, né? É a taxa interbancária dos bancos, né? Poxa, a taxa interbancária ela é negociada todo dia, né, na zeragem de caixa dos bancos. Então, você tem um ativo que o vencimento é de um dia, né, e o seu passivo, que é a sua aposentadoria daqui a 40 anos, não está casado. Você tem um ativo que é vencimento de um dia, só que seu passivo é de 40 anos, 30 anos. Então, o risco mesmo é você estar alocado para o longo prazo com ativo de curto prazo. Tá? E a gente vê essa distorção hoje, né? Porque você vê aí, segundo os dados que você trouxe, 82% alocado em renda fixa. E a renda fixa hoje, a gente está falando de 2% ao ano ou menos, né? Para um dinheiro que a gente vai olhar para ele só daqui 15, 20, 30 anos. Então, nesse capital de longo prazo, talvez seja aquele que mais faz sentido a gente correr um pouco mais de risco. Né? Por quê? A gente quer ter menos risco no dinheiro de liquidez, que a gente vai usar entre 6 e 12 meses. O recurso que a gente vai usar daqui 15, 20 anos, né, não tem problema ele passar por um período de tempo em baixa, no mercado de ações, num ciclo de baixa. A gente vai querer ver o resultado disso só daqui um longo prazo. Né? Acho que o Flávio tem algum ponto a acrescentar também, Flávio. Não, era exatamente essa colocação, essa reflexão que eu queria trazer aqui para os nossos clientes, a quem está assistindo a live. Né? Uma vez que a previdência privada, por conceito básico, é um investimento de mais longo prazo, né? A gente vai ali fazer aplicações ao longo de um tempo mais longo e a gente vê esses dados totalmente uma concentração muito voltada para a renda fixa, o que deveria ser o inverso, né? Deveria ser realmente o contrário. Acho que só um ponto também para também não ficar tão confuso. Obviamente, parte desse recurso de renda fixa aqui tem ativos de longo prazo, mas o percentual é muito baixo, tá? Dado considerando a reserva como um todo e o horizonte de investimento dos investidores de previdência. Tá? E acho que, só para fechar aqui a minha cadeia, eu falei o gestor, o administrador, o custodiante, a seguradora, e o último ponto aqui é um ponto duplo. Tá? É a XP, você está investindo na XP, por mais que seja uma previdência, esteja numa das seguradoras,
Se tiver na XP Seguros, inclusive, é total XP, porque é a seguradora do grupo. O grupo não abre uma seguradora para ter uma empresa do grupo que vai mal, que quebra. Então, se você já se sente confortável em investir na XP, previdência não deveria ser um problema. E acho que compartilhado aqui com a XP é hábitos. Tá? O Gustavo, o Flávio estão aqui, não tem nem como negar e nem deixar mentir. Eles jamais ofertariam algo para vocês que fosse arriscado, que colocasse o dinheiro de vocês em risco, ainda mais um dinheiro que é super importante de longo prazo. Poxa, Gustavo, Flávio, isso aqui é um negócio deles. Isso aqui, o dinheiro, o ativo, a brincadeira que a gente sempre faz com os escritórios, o ativo mais valioso do escritório, pô, não é o sistema, não é o escritório, não são os imóveis, são os clientes que ele tem. Então, quando ele recomenda algo para os clientes de previdência aqui, ele está cuidando do ativo mais valioso que ele tem, que são os clientes dele. Tá? Então, esse último ponto aqui é super forte, que é confiança. Isso é extremamente importante, porque quando a gente recomenda, por exemplo, quando a gente apresenta um fundo que passa por um período ruim logo à frente, logo após a gente apresentar esse fundo para o cliente, isso nos gera uma certa chateação, porque a gente faz todo um trabalho por trás aqui para tentar sempre escolher o que há de melhor. Né? A gente não quer um cliente insatisfeito, a gente quer um cliente satisfeito, até mesmo porque o nosso grande atrativo de novos clientes é justamente através da indicação. Né? E como é que alguém vai nos indicar sendo que teve um serviço mal prestado? Então, a gente sempre, isso coloca no sangue aqui do nosso assessor, do nosso time, justamente esse cuidado, esse carinho com o cliente, que é tratá-lo da melhor forma para a gente tê-lo pelo resto da vida. Olha, chegou uma pergunta aqui que eu acho que encaixa bem aí no que a gente estava falando aí de longo prazo, de renda fixa, né? Luiz Antônio mandou assim: quem está próximo da utilização da Previdência deveria pensar em riscos? Responde para a gente, Saldanha. Respondo, vamos lá, só para ver se eu entendi a pergunta aqui. Quem está próximo da aposentadoria deveria alocar ativos de risco, né? Está próximo a transformar em renda, talvez, né? Ou utilizar ela. Deveria alocar em ativos com risco, né? Vamos lá. Se você vai converter a sua previdência, acho que só para ficar claro, quando você tem a previdência é um produto, de certa maneira, simples. Ela se divide em duas partes, a fase de acumulação e a desacumulação. A acumulação é simples, você vai juntando dinheiro. A desacumulação você pode fazer de duas maneiras. Ou você vai resgatando conforme a sua necessidade de caixa, obviamente sempre respeitando a carência dos produtos, ou você contrata uma renda. Contratar uma renda nada mais é do que você pegar, faz de conta que eu juntei R$1 milhão e dou esse R$1 milhão na mão da seguradora. E dali para frente a seguradora tem um compromisso de pagar mensalmente um valor que a gente acordou de acordo com o tipo da renda que eu comprei. Tá? O primeiro ponto da renda é que quando você contrata uma renda, você perde a liquidez. Aquele dinheiro está na mão da seguradora. Quero viajar, quero ir para a Itália, me dá 50 mil seguradora daquele R$1 milhão que eu te dei. Ela vai te pagar? Ela não vai, porque ela tem a obrigação de pagar todo mês, durante 10 anos, sei lá, R$10 mil você tinha combinado com ela, tá? No momento da contratação da renda. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que quando você faz a renda, dependendo da modalidade da renda que você escolher, ela pode ser que não fique para os seus beneficiários caso você venha a faltar numa janela de tempo curta. Tá? A maioria das vezes são as temporárias ou as vitalícias, sendo que a vitalícia hoje é pouquíssimo ofertada no mercado, tá? São planos mais antigos que ainda tem. E acho que, se for para escolher a renda, qual que é a grande vantagem da renda? Precisa ver se a precificação dela está boa, tá? O índice de correção dela está bom. E outro, a vantagem grande da renda é que você não precisa administrar esse fluxo de caixa. Funciona como se fosse um salário teu. Todo mês cai, você não se preocupa, está lá, está direitinho. Por outro lado, às vezes você está com uma precificação ruim, você não tem liquidez, então é uma balança para você colocar. Tá? E aí, se eu tiver na iminência de contratar uma renda e eu já tenho o saldo que eu quero para contratar a renda, não faz sentido você contratar risco, você tomar risco. Porque daqui a pouco, sei lá, daqui a 5 meses, 3 meses eu vou contratar uma renda, vai correr risco nos próximos 3 meses para tentar aumentar o patrimônio que você tem, sendo que se você perder esse patrimônio, a sua renda vai estar comprometida. Então, um dinheiro de curtíssimo prazo não faz sentido. E acho que a resposta ela é muito mais válida sob a seguinte ótica. Se for para longo prazo o dinheiro, faz sentido você tomar risco. Se for para curto prazo, não faz sentido. E o curto prazo pode ser porque você vai resgatar o dinheiro todo, porque você vai contratar uma renda, ou simplesmente porque, poxa, você não vai ficar com esse dinheiro investido por muito tempo. Então, acho que a maneira mais fácil de interpretar se toma risco ou não, se é para longo prazo. Saldanha, eu estou com 60 anos
e eu vou me aposentar, eu não vou contratar renda, tá? E eu quero que esse dinheiro dure mais 30 anos. Pô, esse dinheiro aqui durar mais 30 anos, por mais que você comece a resgatar um pedacinho hoje, todo mês, você concorda que boa parte do dinheiro vai ficar alocado por longo prazo ainda? Então, uma parcela desse patrimônio faz sentido você tomar risco, porque pô, daqui a 15 anos você ainda vai estar resgatando a sua previdência, só que daqui a 15 anos o cenário inflacionário pode ser completamente diferente. Então, você precisa ainda assim, mesmo na fase de desacumulação, por mais que você esteja fazendo por resgates periódicos, você precisa gerar ganho real, ainda assim, sobre a reserva que você tem. Tá bom? Isso aí é um pouco mais chatinho, um negócio que a gente chama de ALM. Tá? O ALM nada mais é do que você administrar os seus fluxos de caixa, os seus fluxos de caixa futuro, com base no saldo que você tem hoje. Então, você projeta valor presente todos os seus resgates e imagina quanto que o valor presente vale o teu dinheiro. Enquanto a valor presente, seu dinheiro estiver valendo todos os seus resgates futuros, você está bem. Senão, você precisa tomar risco e fazer o seu dinheiro valorizar para quando você tiver o resgate lá na frente, você ter o dinheiro suficiente, um montante suficiente acumulado para poder resgatar. Não sei se foi muito profunda a resposta, de maneira simples é isso. Eu queria dar um exemplo prático aqui, exatamente sobre esse slide que a gente está conversando. Eu estava conversando com um cliente hoje para a gente fazer exatamente isso, né? Ele está perto do tempo de aposentadoria dele, acredita que vai trabalhar por mais uns 2 anos, e ele estava preocupado em saber se ele estava correndo risco demais ou não, e é exatamente esse trabalho que a gente estava fazendo, né? Eu estava pedindo para ele mais ou menos o que ele acha, qual que é o custo dele mensal, para a gente colocar o custo dele mensal nesse planejamento dele e colocar os percentuais adequados de curto prazo, médio prazo e longo prazo. E mesmo ele se aposentando, a gente vai ter na carteira dele ativos de longo prazo, porque ele tem recurso suficiente para ter boa e longa aposentadoria, né? E o curioso desse cliente, que dá para utilizar nesse slide também, é que quando ele chegou de um banco, ele chegou exatamente nesse quadro que a gente está vendo aí, do alto percentual de renda fixa, né? Ele chegou aqui com uma carteira grande, mas com poucos fundos, e esses poucos fundos muito de renda fixa. E a gente já conseguiu de imediato virar, né, essa torrezinha preta aí. E eu sei que é um assunto para uns slides mais para frente, mas é o que mais chega para a gente, né? Todo mundo alocado em renda fixa e com muitas dúvidas, mas que a gente... Aqui, Luiz, você pode procurar seu assessor, a gente te ajuda a fazer isso, te ajuda, te guia aí nessas dúvidas que a Previdência pode trazer, mas conta com a gente que a gente está aqui para isso. Boa, boa. E isso é muito comum, porque na nossa prática do dia a dia, a gente vê exatamente isso que o Flávio está citando. Clientes que possuem um plano de previdência nos bancos, eles, na grande maioria das vezes, estão concentrados, nem em poucos planos, mas na grande maioria das vezes em um único plano, né? E aquele plano de renda fixa com uma taxa de administração alta, rendendo pouco para ele, né, que não está nada eficiente. E a gente vai ver mais adiante qual que é o impacto de uma taxa de administração quando a gente tem uma taxa Selic a 12%, a 14,25%, e quando a gente tem uma taxa Selic a 2%. Né? A diversificação e a tomada de risco ela fica cada vez mais necessária nesse cenário de juros baixos. Né? É isso aí. Eu vou até entrar no slide aqui para a gente já linkar no assunto aqui, Gustavo. Está mudando a página? Ah, mudou, né? Boa. Agora mudou. O exercício aqui que eu fiz foi super simples, tá, pessoal? O que eu fiz? Eu peguei o CDI do ano, considerei um fundo passivo CDI e coloquei a taxa de administração de 1%. Só lá, Saldanha, 1% é alto. Digo que tem coisa pior no mercado, tá? Tem com taxa de 2, 3, 4. Ah, Saldanha, mas não é muito. De maneira super tranquila, tá? Eu consigo dizer que tem mais de 100, 150 bilhões de reais no mercado de previdência alocados ou em estratégias passivas do CDI ou estratégias completamente estruturais, extremamente simples de renda fixa. Tá? Então, 1% tem bastante no mercado. Tá? E acho que o outro ponto, qual que é? 2010, 1%, eu estava nesse mercado em 2010, 1% era uma taxa de administração competitiva para esse mercado nesse cenário, tá? Naquela época. Então, tem muito cliente que entrou naquela época com esse produto de 1% e falou, estou num produto barato.
e nunca mais olhou a carteira e, de alguma maneira, na cabeça dele tá, hoje é barato. E a provocação que eu quero fazer é, se você acha que você comprou um produto barato lá atrás, hoje ele ficou mais caro do que você imagina. Então, exemplo super simples, tá? Então, pega 2010, taxa de juros 9,75, 1% representava 10%. 2016, cenário de estabilidade política, a taxa de juros abriu, algo completamente normal para o cenário que a gente estava. Taxa de administração mantém 1%, e o impacto é menor ainda. Ele rende mais, e aqui nessa época é céu de brigadeiro. Eu tenho um retorno bom, não corro risco algum, o meu custo impacta muito pouco no meu retorno, não tem por que me preocupar. Quando a gente vai direto para o extremo aqui, da direita, 2020, eu fiz uma conta aqui do CDI no ano, tá? Então, no ano, o CDI até junho estava dando 1,75. Em 6 meses, uma taxa de administração de 1% representa 0,5%, porque taxa de administração é algo que é linear, não exponencial. Isso representa 28% do retorno. Mas se eu for para fazer o fechamento aqui, passar a régua, a taxa de juros hoje está rodando a 2%, e um produto com uma taxa de administração de 1% vai representar metade do seu retorno. Se a gente pegar o cenário onde a taxa de administração, onde o imposto da Previdência é o menor possível, que é 10%, pô, na conta de padeiro de cabeça, você abriu 50% do retorno só com taxa de administração, mais 10% do imposto, você levou para casa no final do dia 40% do CDI. 40% do CDI é pior do que poupança. E aí, qual que é o racional do investidor que colocou em outra classe de ativo, colocou em outro veículo para poder gerar mais retorno, para poder ganhar taxa real, só que no final do dia ele está ganhando menos que a poupança? Então, se fosse para dar uma resposta muito simples, volta para a poupança. Ah, eu preciso fazer isso, Saldanha? Óbvio que não. Hoje na Previdência tem diversos veículos que te permitem ter retorno, tá? Sem você eventualmente se preocupar com a taxa de administração. Saldanha, mas você está falando para eu me preocupar com a taxa de administração? Quando que eu me preocupo, quando que eu não me preocupo com a taxa de administração? Quando você tem produtos de gestão extremamente simples, tá? Ou passiva, não tem por que cobrar taxa de administração alta. Tá? Porque não dá trabalho. Um fundo CDI, a maior dificuldade de um fundo CDI é administrar o caixa. Não é nem qual ativo comprar, é administrar o caixa. Então, você precisa comprar e vender para dar liquidez para o cotista. É isso que você precisa fazer. Então, fundos passivos, tá? Ou de gestão simples, não tem que ter a taxa de administração alta. Então, Saldanha, então pode ser que faça sentido eu ter um percentual da minha carteira nesse tipo de estratégia? Pode ser, de acordo com o seu perfil. Obviamente, quanto mais arrojado você for, mais agressivo você for, menor é o percentual. Mas se eu quiser ter 15%, 20% de acordo com o meu perfil de risco, posso ter? Pode. Mas quanto você tem que pagar nisso aqui? O mínimo possível. A resposta simples é essa. Quanto você paga? O mínimo possível. Então, a título de exemplo, a gente tem um produto aqui nessa família, é um fundo passivo CDI, chama Trend Pós. A taxa de administração desse produto é 0,3, tá? Fundo de previdência, estou falando. A taxa é 0,3. Saldanha, por que é 0,3? Porque o fundo é simples. Mas eu preciso colocar muito dinheiro, porque no banco eu sei que tem produto com taxa de 0,3, mas, falei lá com o gerente, com o meu consultor, ele falou que eu preciso colocar 10 milhões. Quanto que vocês querem? Quanto que eu preciso colocar para comprar esse produto 0,3? Aí na XP? Aqui na XP é 5 mil reais. Por quê? Porque a taxa de administração do produto, de novo, não tem que ser em função da quantidade de dinheiro que você coloca. Ela tem que ser em função da complexidade de gestão. Tá? E aí, por isso que produtos simples, você tem que se preocupar com a taxa de administração, porque ele vai consumir todo o seu potencial de geração de retorno. Produtos mais complexos, com uma diversificação grande, que são mais sofisticados, a taxa de administração ela é uma derivada. Porque no final, a brincadeira que eu sempre faço, qual que é? Se alguém me entregar aqui todo mês CDI mais 8, CDI mais 10, eu pago líquido de taxa de administração, eu pago com prazer uma taxa de administração de 10%. Eu não vou me importar, porque o que importa é o retorno líquido que eu tenho no final. E aí, por consequência, obviamente, isso é um produto muito mais sofisticado. Então, vou dar um exemplo. Você pega produtos multimercado. Você vai numa asset que tem produto multimercado, ela tem uma mesa de renda fixa, uma mesa de renda variável, uma mesa de moedas, uma mesa de derivativos, ela tem a mesa no Brasil, ela tem a mesa offshore em Miami, tem a mesa em Chicago. Então, ela tem um time global de alocação. Então, a estrutura como um todo é muito mais cara. Tá? A estrutura é muito mais robusta. Então, você precisa remunerar melhor essa estrutura. E o que a estrutura te dá em troco disso? Pode te dar um retorno melhor, líquido da taxa de administração. Então, produtos, e aí são os produtos que a gente costuma dizer que são os produtos de valor agregado. Produtos que têm valor agregado, se deveria se preocupar menos com a taxa de administração e mais com o retorno no final dele. E produtos simples, passivos, você precisa se preocupar mais com a taxa de administração. Tá? E aí, nessa família aqui, a gente tem o trem de pós, tem o trem de pré, tem o trem de inflação, tem o trem de Bovespa. Para todos os produtos, a taxa de administração é super baixa. Tá?
0,3, 0,35, vai depender do trabalhinho que dá a mais ou não. Mas se for produto simples, eu só copio o índice, não tem porque cobrar caro, tá bom? O problema é quando a gente se depara com uma situação que eu me deparei recentemente. Era uma previdência da Caixa, renda fixa, eu até mandei aqui para o pessoal do escritório, cobrando 3%, acredite ou não, 3% de taxa de administração num fundo de renda fixa, entregando 50% do CDI. Né? Nem o Luiz Stuber lá da Verde, nem o Xavier lá da SPX cobram 3%, né? Que são os gestores mais referendados do mercado, mais qualificados que a gente pode dizer aí. Nem eles cobram 3%, né? Mas a Caixa cobra 3% ao ano de taxa em um fundo de renda fixa que entrega 50% do CDI. Essa é a grande aberração, né? É atrás dessas situações que a gente está sempre buscando aqui com o nosso cliente para tentar livrá-los disso o quanto antes. Isso aí. Bom, acho que falamos de duas coisas, né? Primeiro, falamos do mercado altamente concentrado, alocação eficiente com uma precificação alta. Qual que é a saída disso aqui, Saldanha? Resgatar da Previdência? Se fosse uns anos atrás, em um cenário relativamente extremo, resgatar da Previdência poderia até ser uma saída, mas hoje em dia você zero precisa fazer isso. Tem muito veículo bom na Previdência. Então, hoje, qual que é o caminho que você tem na Previdência? A gente diz que você precisa salvar a sua Previdência. Então, você vai começar a alocar em ativos que podem gerar retorno. O cenário de juros que a gente está hoje, a resposta muito simples é tomar risco, como já falei. Mas não é de qualquer maneira. É buscando diversificar o portfólio, descorrelacionar ele como um todo e melhorar a sua relação risco-retorno. Tá? E como é que você faz isso? Você precisa ter uma plataforma que te deixa fazer isso, simples assim. Então, hoje aqui na nossa plataforma, a gente tem 140 estratégias de previdência. Tá? E 140 estratégias é muito? Saldanha, mas quantidade é qualidade? Óbvio que não. Mas por que eu monto 140 estratégias? Porque eu tenho clientes nos diferentes perfis, em diferentes momentos de vida, e o que a gente sempre prega aqui não é um produto específico. Você vai montar um portfólio de produtos. Então, eu tenho produtos para os diferentes perfis de clientes nas diferentes combinações que eles queiram fazer. Por isso que a gente coloca bastante produto no portfólio. E outro ponto que acontece bastante nesse mercado hoje algumas estratégias fecham e o cliente não consegue entrar. Então, eu preciso ter estratégias alternativas conforme as estratégias anteriores vão fechando. Tá? E acho que... Saldanha, deixa eu Pode falar, Flávio. O gancho, colocar um ponto. Vocês falaram de taxa de administração e essa variedade de fundos. Em 2017, eu trabalhava numa corretora que não era XP. E lá no comecinho de 2017, fevereiro de 2017... eu tive que escrever um artigo sobre previdência. E isso foi uma coisa muito difícil de se fazer. Porque, apesar de ser pouco tempo, né, a gente tem 3 anos e meio isso, a indústria de previdência se transformou de uma forma, né? Então, assim, eu tive que escrever que previdência, resumindo, era um veículo muito legal de investimento. Porém, você precisava de um mapa para você conseguir fazer isso da forma correta, né? Porque você tinha ali diversas armadilhas. Você tinha as taxas de carregamentos altíssimas, que a XP, inovando aí, conseguiu derrubar isso aí. Você tinha os fundos, que eram muito poucos, a maioria de renda fixa, e que tinha uma taxa de administração altíssima. E, por último, você tinha que driblar as questões que nem todas as pessoas que atendem os clientes têm o conhecimento do que é melhor um PGBL, um VGBL, que a gente não vai falar hoje, né? Mas algumas pessoas até falaram aqui no chat, mas se vocês tiverem dúvida, entre em contato com a gente, entre em contato com o seu assessor. Então, assim, de 3 anos e meio para cá, a Previdência era algo interessante, mas você tinha que ter um mapa muito certinho, porque você ia cair em alguma armadilha. Claramente você ia cair em alguma se você não tivesse alguém do seu lado para te dar a mão. E hoje, quando eu vejo um slide desse, mais de 140 fundos, fundos desses gabaritos, né? A Verde, a Alaska, Constellation, Dália, da própria XP, é realmente um mundo novo, né? A gente tem um mundo novo na nossa frente de previdência, e que é para aproveitar, né? O mercado ainda não capturou, mas é isso mesmo, Flávio. Eu acho que, só para contextualizar, lá para 2015, o mercado tinha mais ou menos uns 50, 55 gestores. Hoje, o mercado de previdência,
já tem mais de 120 gestores. Esse mercado mais do que dobrou. Tá? Então, isso é um reflexo nítido e claro de que uma vez a gente falou com um cliente, até uma conversa bacana, a gente falou com um cliente e ele era engenheiro. Tá? A vida dele era outra coisa, ele cuidava de outra coisa. E o cliente não é obrigado a saber essas coisas. O cliente tem que saber o que ele faz na vida dele. Isso aqui é função do especialista que o atende. Tá? E ele não investia em previdência, ele resolveu investir. Aí a pergunta é, por que agora você entrou no mercado de previdência? Sempre teve um preconceito muito forte. Por que agora você entrou? E a resposta dele foi muito simples. Ele falou, cara, tem diversos gestores que eu aloco no 555. O trabalho dele é esse. Ele acompanha esse mercado 100%. Ele é profissional nesse ramo, coisa que eu não sou. Se ele entrou no mercado previdenciário e começa a fazer gestão nesse mercado, por que eu que sou investidor, que eu não acompanho no dia a dia, não o faço também? Então, daí para frente, ele começou a tomar um monte de fundo de previdência e hoje tem uma reserva super boa de previdência, super bem diversificada. Então, esse racional dele é muito bom. Pô, esse mercado está expandindo. Se eu não estou prestando atenção, alguma coisa... O mercado não expande à toa. Alguma coisa boa está acontecendo que eu não estou capturando. Tá? E aí, acho que, só voltando aqui para o ponto da quantidade, tá? Você vai conseguir diversificar, você vai conseguir colocar em diferentes classes de ativo, diferentes estratégias diferentes, eventualmente na mesma classe de ativo, mas tendo estratégias diferentes que vai aumentar a sua diversificação do portfólio. Mas uma outra coisa que é muito importante para você conseguir gerar uma diversificação, diminuir a correlação do seu portfólio, é você diversificar sob a ótica de gestão também. Tá? Por quê? Imagina que você tem um gestor, você tem uma asset, e essa asset coloca 15 produtos diferentes. Você vai lá no grande banco, o banco roda com uma arquitetura fechada de produtos, ou seja, só tem gestão da própria asset, só tem produtos da gestão da própria asset, e tem 15 produtos diferentes. A leitura desse gestor de mercado vai ser uma única. O gestor não começa pensando uma coisa no dia, daqui a meia hora ele achou outra coisa completamente diferente. Então, ele tem uma leitura, ele tem uma convicção de cenário. E é normal o gestor errar. Obviamente, ele tem que mais acertar do que errar, né? Mas é normal ele errar. Então, você vai para essa plataforma, coloca em 10 produtos diferentes, tudo no mesmo gestor. A chance daquele gestor dele errar o cenário e errar para todos os produtos, quando ele errar o cenário e errar para todos os produtos, é grande. Então, você tentou gerar uma descorrelação, você tentou gerar uma diversificação, mas você colocou só na cabeça de uma pessoa. Você comprou uma única convicção de mercado. A partir do momento que você faz isso, a sua descorrelação, a sua diversificação, ela se torna um pouco ineficiente. Então, além de estratégias, classes de ativo, é muito importante você ter percepções de mercado, convicções de gestores diferentes. Porque, do lado, você pode ter um gestor errando, do outro acertando. O que importa é, ao longo do tempo, esses erros e acertos serem equalizados para você conseguir atingir um retorno maior, que é o que a gente está falando desde o início. Tá bom? E aí, tem muito produto aqui. Tá? 140. O que eu fiz? Eu peguei 4 produtos, acho que só um disclaimer super importante, pessoal. Isso aqui não é uma recomendação minha, isso aqui, toda previdência você tem que ver junto com o seu especialista de previdência que te atende. Tá? E aqui são bons produtos, que tem uma captação muito boa na nossa plataforma. E, é uma venda única do produto? Não, de novo, a gente sempre prega aqui a construção de um portfólio. Então, todas as estratégias podem ser boas estratégias para compor o seu portfólio de produtos, tá? O seu portfólio de previdência, nas diferentes ponderações de acordo com o seu perfil de tolerância a risco. Tá bom? Ô Saldanha, não só a construção, né? A gente fala muito aqui que é a construção, mas mais importante do que a construção é o acompanhamento, né? Algo que os gerentes de banco nunca conseguiram entregar para os clientes, né? E a situação que a gente vê muito presente aqui é um investidor com uma previdência de banco, na hora que ele chega lá para anunciar que está fazendo uma portabilidade para a XP, aí que o gerente vai querer começar a fazer um comparativo, mostrar um outro produto, ele vai falar que aquele produto que ele está não é mais comercializado, tem uma série de discurso comercial ali. Mas o fato é que, se o cliente não tivesse feito essa provocação de que faria a portabilidade, provavelmente aquele gerente nunca teria entrado em contato para poder fazer um estudo, uma realocação, readequar a carteira de acordo com a necessidade dele. Né? Então, mais importante do que a construção, a gente fala aqui, é o acompanhamento que a gente ajuda o cliente a fazer através dos especialistas que a gente tem aqui. É muito bom esse seu ponto, Gustavo. A gente aqui na XP, a gente costuma dizer que a gente tem um tríplice, é um tripé para vender previdência que a gente tem hoje, tá? É produtos, serviço e plataforma. Essa plataforma é 100% digital, você consegue contratar uma previdência sem sair de casa, assina pelo celular, super fácil, tá?
Produtos, a gente tem uma plataforma enorme de produtos, e o terceiro tripé, a terceira perna aqui do tripé é serviço. E uma das coisas que a gente sempre diz aqui, com toda a tranquilidade, com o tempo, o produto ele vai se tornar commodity. Todo mundo vai ter. Tá? Então, uma das coisas que a gente briga muito aqui é serviço. Tá? Ah, ele tem o mesmo produto? Tem, mas ele não acompanha, o que o Gustavo falou, não acompanha a sua carteira, ele não revisa, ele não vê se a sua precificação está condizente com a precificação praticada no mercado hoje em dia. Então, esse ponto do serviço, ele vai se tornar cada vez maior no mercado. Tá? Então, de maneira muito simples, quem leva mercado é quem tem o melhor serviço. O produto, com o tempo, vai se tornar commodity. Hoje ainda não é. Tá? Hoje a gente tem uma plataforma muito grande de produtos. Tá? O mercado a gente sabe, com o tempo a gente sabe que a concorrência vai colar na nossa plataforma de produtos, mas o que a gente está construindo hoje aqui, tá, na XP, hábitos do escritório completamente alinhado com a XP, tem uma expertise muito grande, o time é extremamente qualificado, é serviço. O serviço tem que ser um pilar muito forte no nosso dia a dia. Tá? E aí, só terminando aqui as considerações, de novo, não é uma recomendação, você precisa ver junto com o seu especialista como é que esses produtos se encaixam melhor no seu portfólio. E esses aqui são alguns produtos. Eventualmente você não precisa ter nenhum desses, pode ter algum outro que a gente tem no portfólio, mas vamos falar um pouquinho de algum desses, tá? Dos 140. Eu peguei 4 produtos, cada um numa classe de risco diferente, para poder também atender diferentes perfis de investidor. Vou começar do mais conservador para o mais agressivo, começando pelo Arx Denali, um produto de crédito privado. Tá? E crédito privado, já faço a ressalva. Tem muito cliente que ficou machucado, tá? Ficou traumatizado com crédito privado. Ah, crédito privado é horrível. Não, crédito privado não tem nada de horrível. O crédito privado é uma boa opção, mas precisa saber o que está comprando. Então, tem muito cliente que comprou produto de crédito privado, achando que é seu porto seguro para você ter um retorninho acima do CDI, sem risco algum. Existe um risco. No crédito, quando a gente está falando de produtos de crédito, a maior parte do risco é o risco de crédito. É o risco daquele emissor, daquele papel, não cumprir com as obrigações financeiras dele, não te pagar. No bom português, é dar o calote. Tá? Ou o que a gente chama aqui é o default. Tá? Então, a maior parte dos produtos de crédito, o risco é o de crédito. Tem como mitigar isso? Claro que tem. Primeiro, o gestor que busca papéis que tem uma alta nota de crédito por um yield muito alto. O que é o yield? É a taxa que vai remunerar o papel. Tá? De maneira muito simples, é isso. Então, o que você precisa sempre tentar encontrar é um produto, é um papel, né? Uma emissão de crédito com uma alta nota de crédito, tá? Que são dadas pelas diferentes agências de risco do Brasil e do mundo inteiro. Tá? Outra coisa que vai mitigar bastante o seu risco de crédito é a pulverização por gestor, por emissor. Então, você coloca no seu fundo diferentes emissores para você diminuir o seu risco de default. Tá? E a outra coisa, não adianta você colocar em diferentes diferentes emissores, tá? Só que você tem uma concentração muito grande em poucos emissores. Então, você precisa ter diversificação, pulverização, com baixa concentração. Então, a concentração maior que a gente tem aqui nesse produto hoje é 3,8%. A última vez que eu tinha olhado esse produto, ele estava dando 170% do CDI. Também, o retorno do produto que eu digo aqui é o que eu vi de referência. Tem que olhar na lâmina, tem que olhar qual que é o último retorno, que aquele sim é o retorno oficial do produto. Tá bom? Mas o produto estava indo super bem e de maneira muito simples. O que explica nesse cenário um produto de crédito indo super bem? Durante a crise, o time da Arx, da RX, conseguiu entrar em diferentes emissões de crédito com um carrego, com um yield muito bom, de papéis que têm uma nota de crédito muito boa também. Porque naquela época do corona, lá em meados de março, abril, o mercado inteiro sofreu. Então, tem muito emissor com nome muito bom que teve o desconto no preço do papel muito alto. Então, ele conseguiu montar uma carteira com carrego muito bom. Tá? E é por isso que ele está indo super bem. Ele conseguiu se posicionar nesse mercado para atender melhor o seu cotista. Tá? Saldanha, deixa eu só te interromper 30 segundos para a gente fazer um anúncio do sorteio que a gente está programando lá no Instagram. Tá? É rapidinho. Pessoal, para participar do sorteio, é só entrar lá no nosso perfil do Instagram, hábitos_investimentos, é só procurar pelo logotipo aqui, ó, nosso, essas 4 setinhas, participar da live, dar um like na foto, curtir a foto lá do sorteio, a última foto que foi postada, marcar 2 amigos nos comentários e responder a pergunta: qual dos benefícios da Previdência você acha que é mais interessante para você? E a gente listou 5 de alguns dos benefícios de previdência privada lá no post. Então é só você escolher um, detalhar ali, ver qual que está mais de acordo com o que você tem de necessidade, marcar 2 amigos, responder essa pergunta e aí você já está participando.
Tá? Lembrando, o seu perfil tem que estar aberto, tá? Não pode ser perfil travado e também não vale marcar perfil fake ou perfil de loja, marcar pessoas reais mesmo. Tá? Então, entrem lá no Instagram para participar e é um curso que o próprio Saldanha ministra lá na Xpeed. Nem sabia que esse curso ia passar lá, mas espero que vocês gostem também, ter um pouco mais de detalhe das coisas. E acho que esse ponto de marcar uma pessoa real é bom, né? Pô, ficar marcando um personagem Se não fantasma marca loja, marca perfil fake, aí não vale, né? aí não dá. Mas Eu vamos queria lá. ter comentado o curso um pouquinho, ó. Gostei muito, viu, gente? Muito completo. Saldanha começa falando até de previdência social, vai ao fundo do detalhe de muita coisa. Eu acho que mandou bem, viu, Saldanha? Bem detalhado. Vale a pena. Concorram lá então, só entrar lá no nosso perfil, curtir a foto, responder a pergunta, marcar 2 amigos que você já vai participar e a gente vai sortear isso hoje ainda. Boa. Bom, o próximo aqui que eu vou falar é o Claritas, um produto multimercado, como o próprio nome já diz, ele aloca em diversos mercados, é o que a gente chama de multimercado de baixa volatilidade. A volatilidade desse produto é 2%. Volatilidade é a medida de risco que a gente tem para medir o risco de um produto e, de maneira muito simples, ela nada mais faz do que medir as oscilações de retorno. Tá? Para dar uma explicação muito simples, a volatilidade é o quanto os retornos oscilam. E aí, por consequência, mede o risco do produto. Tá? Então, acho que também é legal da ordem de grandeza. A volatilidade do Arx é mais ou menos 1%, do Claritas de 2 a 2,5%, Viland Macro 4 a 5%, e Dália 100% ações já vai ficar com uma vol mais colada no Ibovespa de 15% a 20%. Tá? Volatilidade é um jeito legal de explicar para o cliente que muitas vezes não entende o que é oscilação. A gente fala, um fundo pode oscilar. O que isso significa? Pode ser que um mês ele dê um pouquinho positivo, pode ser que um mês ele dê um pouquinho negativo, e isso dita a oscilação dele. Um que oscila mais, por exemplo, como o Vinland, ele pode ser um pouco mais positivo, um pouco mais negativo no mês. Já um fundo como o Dália é um fundo que pode dar um valor negativo forte no mês, mas aí possivelmente no mês seguinte ele dá um valor positivo forte, um negativo forte. Ao longo do tempo ele tende a ter mais meses positivos do que meses negativos. Então entendam por oscilação essa diferença de rentabilidade que os fundos podem ter mês a mês. Boa. Então, Arx Denali, 1%, algo nessa banda de 1%, 2 a 2,5%, Viland Macro 4 a 5%, Dália 100, 15 a 20%. Tá? O Claritas, acho que esse aqui é um sucesso fortíssimo de captação, acho que é um dos produtos que mais capta aqui na nossa plataforma. Tá? E se for para falar um grande trunfo aqui, é a percepção ou o comportamento que o gestor tem de preservar retorno. Tá? Então, o gestor, quando a gente lança o produto, a gente faz um evento, conversa com o gestor, pergunta como é que é a estratégia e tal. Uma das coisas que a gente perguntou, qual que é a sua grande preocupação? Ele falou, cara, minha preocupação grande é preservar retorno. Por quê? Como o produto tem uma volatilidade baixa, eu não posso me dar o luxo de, da noite para o dia, devolver todo o retorno, porque eu vou demorar muito tempo para gerar esse retorno de novo. Tá? E ele falou isso antes do cenário do Corona. Né? Para todo mundo que está aqui, o Corona, setembro do ano passado, o Corona era completamente imprevisível. Tá? E ele falou, poxa, eu quero preservar retorno. E quando veio o cenário do Corona, com um risco muito forte, com uma oscilação muito forte de mercado, ele vai lá e preserva o retorno. A gente gosta muito desse elemento, desse comportamento do gestor, porque ele demonstra que para longo prazo, o que ele fala, ele faz de fato, e pô, não tem, a gente está falando de uma relação de longo prazo, a credibilidade sempre fala mais alto. Tá? E, explicando aqui de maneira super simples, é um produto que tem uma alocação majoritária em renda fixa, com alocações menores em ativos que podem gerar retorno, como ações, moedas, commodities, alocações offshore, mas uma parcela bem menor do portfólio é a pimentinha para o produto gerar um retorno um pouco superior ao CDI. Tá bom? Mas, obviamente, ele nunca vai gerar um retorno parecido com o da Bolsa, porque ele não corre esse nível de risco. Tá bom? Viland Macro é uma estratégia muito boa também que a gente tem aqui. A gente lançou ela meados de 2019 também. Daqui a pouco ela completa um ano, essa estratégia. E ela está indo super bem. Tá dando a última vez, de novo, a última vez que eu estou olhando, que eu olhei, e essa não é o retorno que garante, tem que olhar a lâmina, mas a última vez que eu olhei, estava dando 2,5 vezes CDI, 250% do CDI. O CDI estava rodando com 4% e o produto estava batendo 10% de retorno desde o início. Então,
é uma estratégia muito boa, também é um multimercado, roda com uma volatilidade maior, ela segue estratégia macro, e ela tem o bacana aqui dela, onde ela vai buscar retorno também, é a alocação global, com apetite maior, obviamente, que o do Claritas. Então, essa alocação global, ela pode aumentar o seu retorno, ou eventualmente preservar os retornos que você teve também. Tá bom? E por último aqui, o Dália 100% ações. Isso aqui é o que a gente chama de long only, ou seja, um produto que ele está sempre comprado em ações. É uma estratégia completamente nova aqui na Previdência. O veículo, na verdade, a estratégia não é nova. O veículo é extremamente novo. Deve ter 1 mês e meio, então a gente não pode nem abrir rentabilidade por norma. Tá? Mas se você consultar site de rentabilidade, você encontra. E se quiser ter um pareto dessa estratégia, a estratégia pareta dela é o Dália institucional, tá? Do veículo 555. Então, qual que é o parecido do Dália 100% ações Previdência? É o Dália institucional do 555. Mas, Saldanha, mas eu quero saber como é que é o Dália no mundo da Previdência. O Dália no mundo da Previdência, se quiser saber, dá uma olhada numa estratégia que se chama Dália 70% ações, já é uma estratégia total return, que a gente costuma dizer, então ela tem um viés de estar bem comprado, é total return / long bias, mas ela tem um viés de estar comprado em ações e, eventualmente, ela pode ter outras posições para alavancar o retorno ou proteger, que não necessariamente o mercado de ações. Tá? Para falar a linguagem mais simples, Saldanha, fala para a gente em quanto tempo que o Dália 70 fechou. Né? Ele abriu e depois de quanto tempo ele fechou de captação? Só para o pessoal ter uma noção do que é a demanda por esse produto. A gente abriu e fechou esse produto 2 vezes. Quando a gente lançou, deu 3 meses, o capacity acabou. Tá? Aí veio o corona, o preço dos capacity é a quantidade que ele aceita de dinheiro para seguir aquela estratégia, né? Boa. O Gustavão está sendo meu dicionário, que eu só falando de investado, mas é bom, é bom. Então, a gente abriu, deu uns 3 meses, ele fechou, veio o corona, o preço dos ativos caíram um monte, aí, naturalmente, você gerou mais capacity, ou seja, você conseguiu ter mais bons ativos para colocar na carteira para fazer a gestão do produto, e deu mais um mês e meio, já fechou de novo. Então, uma estratégia super demandada pelos nossos clientes, ela vai super bem. Eu tenho na física o Dália 70, adoro a estratégia, não tiro meu dinheiro de lá, que senão eu não consigo colocar de volta, porque ele está fechado. Basicamente, quem tem, quem não tem ficou de fora, vai ter que buscar uma outra alternativa ali, que certamente a gente vai ter. Né? Dentro das 160 opções, a gente vai ter alguma coisa ali compatível com ele, mas só para o pessoal ter uma real noção do que é uma demanda por um produto de qualidade, um produto bom. O Dália 100 tá aí, Gustavo. Por enquanto, vamos ver quanto tempo dura aqui o Dália 100 aberto. Tá? Mas esse produto tem um capacity bem maior, dá para o cliente se organizar. E eu acho que antes deixa eu só concluir o ponto do Dália aqui. Eu acho que só para produto 100% ações, long only, ou seja, sempre comprado, só que ele não vai operar com um book de ações do tamanho do Ibovespa. Ele pega poucas ações, poucos cases, que ele tem uma convicção muito forte de que, em longo prazo, esse produto vai ser um bom produto do seu portfólio. E aí já faço a primeira provocação para falar de fundo de ações. O gestor, quando está investindo numa ação, a visão dele é de longo prazo. Então, se você tem a visão de capturar retorno no curto prazo para tentar acertar o tiro, cuidado que ele pode sair pela culatra, porque o seu horizonte de investimento não está alinhado com o gestor. Então, sempre tenha o seu horizonte de investimento alinhado com o do gestor. Tá? O segundo ponto é que, para a Previdência, o fundo de ação ele é completamente coerente. Tá? Esse fundo 100% ações, ele tira vantagem da norma, que a norma antigamente só podia prévia até 49% em ações. Hoje você pode ter para investidor geral até 70% e para o investidor qualificado até 100%. Então, esse produto é um produto para investidor qualificado. E faz total sentido, é o que a gente falou lá no começo. Você tem apetite a risco, você tem prazo para isso. O mercado de ações é o mercado ideal para isso. Dentro do veículo previdenciário ainda, você vai pagar menos imposto, é o creme de la creme, que a gente costuma dizer. Tá? Então, faz total sentido. E, eventualmente, Saldanha, chegou lá na frente, quero desalocar meu portfólio, quero ter menos risco. Posso fazer isso? Que eu vi que até uma pergunta que apareceu aqui. Eu quero mudar. Posso mudar? Tem algum impacto? Não, você faz uma portabilidade da estratégia Previdência X para Previdência Y, sem ter custo algum. Nesse exemplo aqui, eu saio do meu fundo de ações, vou para uma previdência mais conservadora, porque eu estou numa outra fase da minha vida que eu quero tomar menos risco. Então, pode fazer isso sem custo algum. Legal. Essa, pessoal, é uma das grandes vantagens que a gente tem dentro da Previdência, dentre várias outras, que é justamente
essa troca de fundos, essa troca de estratégias. Se a gente está num fundo normal, né, que o Saldanha fala 555, que é um fundo que não é de previdência, um fundo normal, digamos assim, se a gente quer trocar de estratégia, o que a gente tem que fazer? Provavelmente vai ser um fundo D30, a gente pede o resgate, espera 30 dias, paga o imposto de renda, recebe o recurso para depois reaplicar. Dentro da Previdência, a gente simplesmente faz uma portabilidade interna, leva ali talvez 4, 5 dias úteis no máximo para ser concluída. A gente não tem tributação de imposto de renda nesse movimento, a gente não tem nenhuma outra taxa, nem custo, nem tarifa para fazer isso. Então, essa é uma das grandes facilidades da Previdência, a portabilidade que nos permite trocar de planos, trocar de estratégias sem ter custo e sem ter apuração de imposto. E acho que o que o Saldanha citou aí é a importância da utilização da equipe da Hábitos, é essa aderência, né, Saldanha? Da cabeça do gestor com a necessidade e o objetivo do cliente. E muitas vezes o cliente fica perdido nisso, e eu acho que uma das maiores vantagens de se utilizar a turma, né, a assessoria nossa, o especialista que a gente tem aqui dentro de Previdência é exatamente essa aí. Isso aí. Tá? Acho que só um ponto. Alguns produtos de previdência, os mais novos, que têm uma gestão mais sofisticada, tem alocação em outras mesas, tem alocação offshore, a cotização dela pode ser um pouco mais longa. Mas aí é só você se programar, entendeu? Pô, tem previdência com cotização longa? Tem. Por exemplo, o Velt é um produto que a gente tem aqui, 100% ações, tem um capacity extremamente limitado, é um veículo que por muito tempo só foi vendido no mercado institucional, tá? Ou para aqueles endowment funds que tem nos Estados Unidos, tá? E aí, esse tipo de produto, ele roda com uma cotização bem maior, tá? Tipo, 90 dias. Mas, se a sua visão é de longo prazo, eu quero ficar investido durante 15 anos, 90 dias de cotização que vai mudar seu horizonte. Tá? Então, é só, obviamente, você saber qual que é o prazo de cotização e ver o quanto que você está querendo movimentar no seu portfólio. É meramente uma questão de organização, tá bom? Beleza. Falei desses dois produtos e aí, por último, eu quero falar só de uma família de produtos, tá? É a família de produtos portfólio private. Tá? Opa, pronto. A família de produtos portfólio private, tá? De maneira muito simples, o que é? É uma família que ela segue o mesmo racional de alocação e o que vai mudar do produto perfil 1 até o perfil 5 é o grau de risco que eles correm. O 1 é o mais conservador e o 5 é o mais agressivo. Hoje, aqui na plataforma da Previdência, a gente tem do 1 ao 3, tá? O 4 e o 5 a gente está terminando de estruturar, aprovar nos órgãos reguladores, em breve a gente vai ter nosso portfólio, mas do 1 ao 3 a gente já consegue atender bastante, boa parte dos nossos clientes com perfil do risco. O que é bacana dessa estratégia? Primeiro, se fosse para dizer de uma maneira muito simples, ela é meio que o resumo de tudo que a gente está falando aqui. Ela aloca em diferentes classes de ativo, ela aloca em diferentes gestores, ela tem uma visão muito sólida, muito forte para gerar descorrelação nas alocações dentro do produto. Ela escolhe quais são os melhores gestores para cada uma das classes de ativo que tem ali. Quando você tem uma parcela do produto que a alocação é muito simples, por exemplo, minha parcela de caixa, que é só LFT, em vez dela comprar um fundo DI, o que ela faz? Ela compra o LFT direto. Minha parcela de inflação, eu quero só comprar um vencimento mais longo, em vez de eu comprar um fundo passivo IMA, eu vou lá e compro a MTNB direto. Tá? Quando você tem essas alocações diretas no ativo, você barateia o custo da estratégia como um todo, porque você não fica fundo sobre fundo, sobre fundo, sobre fundo. Então, se você tem uma gestão simples, que é fácil de você replicar, você pode replicar direto na carteira, ele faz. Então, você barateia a estrutura, e acho que o mais bacana dessa estratégia aqui, além de tudo isso que eu já falei, qual que é? Você tem veículos dentro dessa estratégia que não são veículos previdenciários. Tá? Então, são fundos 555, você pode alocar dentro dessas estratégias sem desenquadrar, tá? Com as restrições da norma. E aí, no final, o que é? Você pegou um produto do 555 que opera naquele mercado, que captura aquela volatilidade, captura aquele risco, aquele prêmio que tem naquele mercado, encapsula dentro da Previdência e tira as vantagens tributárias da Previdência para um veículo que não é de Previdência. Então, um exemplo simples, a gente tem, por exemplo, dentro desses portfólios, a gente tem o Trend Ouro, que é para você proteger retorno, né? Poxa, durante a crise, bastante gente correu para ativos de ouro. Você tem o Wellington, que é um fundo de ações offshore. Você tem Pinco, que é um fundo de crédito privado offshore. Então, você consegue diversificar classes de ativos, gestor, e, eventualmente, você consegue classificar até geografia. Eu consigo alocar em outros mercados, tudo encapsulado dentro de uma única estratégia. Então,
são estratégias muito boas, elas estão indo super bem. Tá? Os últimos 3 meses elas estão indo super bem, que a gente conseguiu terminar de azeitar a estratégia direitinho, a gente fez as alocações finais que a gente queria conseguir, que a gente queria colocar na estratégia, então elas estão indo super bem. Se vocês olharem o histórico mais recente, a carteira dele está redondinha, tá? E para longo prazo é meio que o resumo de tudo que a gente já falou, tá? Obviamente você só precisa ver qual que é o que vai fazer mais sentido para o seu perfil de risco. Pode falar, Flávio. Há pouco tempo a gente teve um sucesso na XP, que foi a Super Prev da Luciana Seabra, né? E foi um sucesso aqui também, a gente alocou muita gente e o fundo fechou muito rápido e a gente teve muito cliente, muito assessor falando, e agora, o que eu faço? Então, existem outros fundos muito interessantes também e estão aí 3 deles, né, que inclusive rodaram muito próximo do Super Prev, né? Ou até melhor, são fundos muito bem estruturados também, né? Isso aí. E eles fazem um trabalho melhor do que ninguém de selecionar os fundos, né? A gente pode muito bem montar uma carteira diversificada, escolher ali um conservador, um moderado, um agressivo, montar uma diversificação. Mas quando a gente acessa um fundo de fundos desse, ele faz isso com uma expertise muito mais alta, né? Ele tem contato com esses outros gestores que ele está alocando dentro da carteira, então ele sabe a cabeça de cada um, ele sabe o que faz sentido ou não. Porque você pode ter, talvez, 2 ou 3 fundos de previdência de mercado de ações, mas que você não conhece o detalhe daquelas estratégias, mas provavelmente elas podem ser correlacionadas, né? Podem ser 3 fundos diferentes, mas que se o mercado for para um lado, eles vão se comportar de uma forma muito parecida. E é isso que a gente quer evitar dentro de uma diversificação de carteira, justamente descorrelacionar os ativos. Né? Isso mesmo. Então, acho que, de maneira resumida, isso aqui é um produto que tem tudo que você precisa. Vai ser o único produto que eu vou ter no meu portfólio? Se você quiser, pode ser uma boa opção. Se você quiser ter outras estratégias, pode ter também. Só vai, obviamente, só não desperdice o exercício de gerar descorrelação, de gerar diversificação. Então, por exemplo, esse produto aqui dentro tem VELT, que eu estava falando agora há pouco. Tá? Eu gosto muito da VELT. Tá? Eu, investidor, gosto muito da VELT. VELT, pessoal, para quem não conhece, é uma gestora, tá? Uma casa onde tem um gestor, tem um time que eles fazem a seleção, eles fazem a gestão de um fundo. Como tem a JGP, a Verde, a Arcos, que o Saldanha citou mais cedo, a VELT é uma dessas gestoras que é uma das mais conceituadas do nosso mercado. Tá? Do mercado de ações, eles têm um nome muito forte. Tá? Então, lá dentro ele aloca no VELT, só que eu gosto muito da VELT. Então, eu, por escolha própria, eu quero ficar over alocado em VELT. Então, eu quero ter uma alocação maior em VELT, não tem problema. Você pode comprar mais VELT puro, que a gente tem na plataforma, também não vai durar muito, porque a parte é bem curtinha, tá? Então, fico alerta. Tá? Eu aloco um pouco mais no VELT, e aí a minha carteira como um todo fica com uma alocação maior no VELT. Existe um racional? Eu quero ficar mais alocado em VELT, quero ter um direcional maior para esse? Tudo bem. Acho que se você está satisfeito com a sua alocação, você acha que o seu portfólio está bem dessa maneira, tudo bem. Só quando for comprar uma estratégia, veja como ela vai se comportar em relação a esses perfis aqui. Senão, no final do dia, você tentou aumentar o seu retorno, mas ficou meio que elas por elas, porque eventualmente você pode ter uma correlação grande de alguma estratégia com esses produtos. Então, só olhar como é que ele funciona e ver se está atendendo o seu racional. Mas, de novo, pode ser o seu produto único da carteira ou não. Você que vai saber. O investidor que sabe melhor qual que é a melhor alocação para ele. Tá? Não existe a melhor alocação do mundo. Existe a alocação que você se sente melhor fazendo. Você tem um retorno esperado para o risco que você está disposto a correr. É isso. Tá bom? Eu acho que, por último, aqui, tem um exercício que vale a gente fazer, que eu montei aqui uma simulação, que é para falar um pouco da portabilidade. Né? A gente falou de alguns benefícios tributários, lá na frente da Previdência você pode pagar 10%. Acho que uma das coisas que a gente não falou que vale a pena antes de falar disso aqui, a Previdência, um dos benefícios tributários que existem é a isenção ou a inexistência do come-cotas. Come-cotas, de maneira muito simples, é recolhimento semestral de toda a rentabilidade que você teve de maneira compulsória. Quem paga come-cotas? Um fundo de renda fixa, um fundo multimercado, esses fundos recolhem come-cota. Fundo de previdência renda fixa não tem come-cota, fundo multimercado de previdência também não tem come-cotas, e o fundo de ações de previdência também não tem come-cotas, mas aí o 555 de ações também não tem come-cotas. Tá? Mas, de maneira muito simples, você não é obrigado a pagar imposto a cada 6 meses, de maneira antecipada. Tá bom?
O outro ponto é o da portabilidade. Da portabilidade, você sai da estratégia Previdência A, vai para a estratégia Previdência B, não resgata, não paga imposto, não paga carregamento, não paga nada. Hoje em dia, alguns planos antigos ainda tinham carregamento de saída. Você vai ficar esperto para ver quem tem. Tá? Mas a maioria dos produtos hoje não tem, você não tem custo algum com isso. Os planos que a gente oferta aqui, nenhum deles tem carregamento, nem taxa de saída. Tá? E aí eu fiz um exercício. Eu vou comparar uma carteira de fundos, uma carteira de previdência. As duas eu coloquei R$100 mil e as duas ficam alocadas durante 20 anos. Tá? E durante esses 20 anos, eu realoquei 10 vezes. Ou seja, a cada 2 anos eu resgato. Então, o que eu fiz? Carteira de fundos, aloquei, deu 10 anos, eu resgatei e comprei novos fundos. E fui fazendo isso de maneira subsequente até acabar os 20 anos. A carteira de previdência é a mesma coisa. Eu aloquei, só que na hora de realocar, eu não resgatei, paguei imposto, realoquei. Eu simplesmente portabilizei da estratégia A para a estratégia B de previdência e fui assim até o final. Quando eu comparo o retorno tanto de fundos quanto do VGBL regressivo, o VGBL regressivo tem um saldo de R$19 mil maior do que de fundos. Tá? E tem um erro aqui no slide, que é proposital, que a tributação está em 15%. Tá? A tributação correta aqui seria 10%, o regressivo depois de 10 anos chega a 10%. Mas eu deixei 15% de propósito, para mostrar o quê? O benefício fiscal que você tem de cada vez que você realoca, você não paga imposto. O nome disso aqui, que a gente chama, é diferimento fiscal. Eu deixei para pagar esse imposto lá na frente. Por quê? Em vez de realocar, pagar imposto e reinvestir, todos esses impostos que eu paguei em fundos, na Previdência eu não paguei. Então, ele ficou no meu saldo rendendo. Então, ganhei rendimento sobre o imposto que eu teria que pagar. Eu diferi o pagamento desse imposto e, com esse diferimento, eu ganhei rentabilidade sobre o imposto que estava no meu saldo. Tá? Quando eu coloco o VGBL regressivo com 10%, essa diferença fica maior ainda. Porque, além do diferimento fiscal, eu tenho a diferença de alíquota. Na Previdência, é 5% a menos do que a de fundos. O VGBL regressivo é 10%, o fundos é 15%. Então, a diferença que eu tenho aqui é de R$32 mil. Então, se fosse para fazer encaixar assim cada um dos benefícios, eu tive R$20 mil, arredondando, de benefício fiscal de diferimento tributário e mais R$12 mil de benefício fiscal de diferença de alíquota. E qual que é a conclusão simples aqui? Essa carteira de fundos ter o mesmo saldo que a carteira de previdência, o que eu deveria fazer aqui? Eu deveria correr mais risco. Eu deveria render, no mínimo, 10% a mais. Então, para ficar com o mesmo saldo, carteira de fundos vai render 10% a mais. Como é que a gente está falando desde o início? Como é que eu consigo 10% a mais de retorno? Tomando mais risco. Então, a Previdência, você ter o planejamento tributário através da Previdência, permite que você tenha mais retorno sem necessariamente precisar correr mais risco. Tá? Então, o planejamento tributário na Previdência faz total sentido. Tá? Só basta, a única coisa que você precisa fazer é se programar e saber utilizar direitinho, e aí o especialista de Previdência consegue te ajudar com isso. Tá bom? E nessa conta sua não tem o Come Cotas ainda, então ela ficaria um pouquinho melhor, né? Se tivesse o Come Cotas aqui, a diferença ia ser maior ainda, tá? Por que eu fiz sem o Come Cotas? Porque eu quero deixar bem claro a vantagem da portabilidade. Tá? Então, Saldanha, mas se fosse um fundo multimercado, então vamos adotar a premissa aqui que só foram fundos de ações, tá? Porque aí fica mais fácil. Isso aqui é um cenário hipotético, tá, pessoal? Usei taxa de simulação de 6,5% ao ano, não reflete nenhuma rentabilidade real. É simplesmente, num cenário com esse tipo de taxa de rentabilidade ao ano, fazendo essas movimentações, quanto cada um deles renderia. Tá bom? É hipotético. Tá bom? E aí, eu acho que tem um outro benefício que a gente não falou aqui, mas que eu acho que vale a pena, Gustavo e Flávio, eu acho que deve ser coisa que vocês recebem bastante, que é do planejamento sucessório através da Previdência, né? Poxa, eu gosto de dar 3 bons motivos por que a Previdência é um bom veículo para planejamento sucessório. O primeiro, que na maioria dos estados, você não tem a incidência do ITCMD. Tá? Minas Gerais está mais complicado. Tá? O estado hoje, ele determina que as seguradoras recolham na fonte o ITCMD, tá? No momento do pagamento de um sinistro. Tá? Mas a leitura que a gente tem é que essa tributação ela vai cair por terra ao longo do tempo, tá? Porque diversos estados, muitos clientes estão recorrendo com essa cobrança e eles ganham. Então, Rio de Janeiro tem alguns casos que eles foram tributados de ITCMD, recorreu, ganhou. Tá? A leitura que a gente tem é que para o resto do país isso também vai ser assim, e aí vai deixar de ser em nenhum estado a Previdência vai ser tributada no ITCMD. Tá? É uma promessa? Óbvio que não, a gente não tem como prometer nada, é lei.
tá? Não tem o que fazer. Mas a leitura que a gente tem hoje ela é muito mais promissora do que um cenário em que todo mundo vai ter que pagar imposto sobre o ITCMD. Tá? Outro ponto muito importante da sucessão, através da Previdência, é que a Previdência não passa por inventário. Tá? O fato de não passar por inventário, você não tem custo advocatício, você não precisa ter custo com cartório, então o seu custo de sucessão diminui. Tá? Então, custo advocatício, vamos pegar a ordem de grandeza 8%, obviamente de acordo com o valor da sucessão, esse percentual aumenta ou diminui, mas vamos trabalhar com 8%. Então, eu tenho de cabeça, não sei de cabeça quanto que é Minas Gerais, mas, por exemplo, São Paulo, o ITCMD é 4%, tá? Hoje. Então, você vai economizar 4% do ITCMD aqui no estado de São Paulo, mais 8% de advogado, você vai economizar no mínimo 12% da sua sucessão. O terceiro ponto, que eu acho que é o mais importante de todos, que na verdade não é nem tanto com relação ao custo da sucessão, é que a Previdência era um veículo líquido no momento da sucessão. Isso é super importante. Tá? Eu trabalhei nos bancos durante 10 anos e eu vi diversas vezes clientes que tinham um patrimônio que gera um conforto grande para a família, tinham 8, 10 milhões de reais, tá? Só que, eventualmente, a figura financeira da família vem a falecer. E o que acontece com a família? Quando vai ver, o dinheiro está em participação societária, está alocado em ativo offshore, está em imóvel, que ele não consegue gerar liquidez. E as coisas do dia a dia continuam acontecendo, água, luz, telefone, escola, tudo continua chegando. Tá? Então, o fato de você ter liquidez é muito bom. Tá? A gente via cliente que tinha 8, 10 milhões, ele ia lá no banco pegar 400 mil reais para se manter durante o ano com os custos fixos que ele tinha ao longo dos meses. É algo completamente incoerente. Tá? Então, quanto que eu coloco na Previdência para a sucessão? Cara, segue uma continha besta, assim, começa com quanto seria o ITCMD, que é os 4%, mais o custo advocatício, que é mais uns 8%, coloca 12% do seu patrimônio, e para colocar uma gordura, vê quanto que a sua família custa por mês. Minha família custa por mês aqui, sei lá, 50 mil reais. Então, coloca um ano de custo da sua família, porque por mais que o seu processo de sucessão demore, você tem um ano de estabilidade para a sua família, para as coisas continuarem acontecendo da maneira como aconteceu quando você não está mais aqui. Então, junta, sei lá, coloca 600 mil reais, aí você tem um ano para sua família conseguir se organizar, dar andamento no processo sucessório, pagar os custos de sucessão que não são baixos. Então, acho que sucessão, esses 3 pilares são muito importantes. Legal. E se você pega esses 600 mil e coloca numa previdência, e quando o titular dela vem a faltar, esses 600 mil descem para os beneficiários, né, automaticamente. Igual você citou, sem custo de advocacia, sem custo de inventário, nem nada disso. Né? E a gente pode estimar talvez um prazo aí, não sei, de 15 a 30 dias, mais ou menos, é uma média que as seguradoras pagam. Não sei se existe esse dado, só bem, mas se tivesse, levanta para a gente aí. Mas a grande importância da questão de sucessão na Previdência é justamente essa. Né? É um ativo altamente líquido, porque muitas vezes quem tem um patrimônio muito grande, igual você citou, ou está em imóvel, ou está em participação societária, ou está em produtos que não geram liquidez para os dependentes, para os herdeiros. Né? E a Previdência gera justamente isso, entre aspas, como se fosse quase um seguro. Né? Você tem lá meio que um seguro de vida que a família vai poder acessar logo após o falecimento do titular. Aí. Tem uma pergunta aqui do Edgar, perguntando se o seguro não seria uma melhor opção nesses casos, né? Edgar, o seguro é uma ferramenta excelente também para sucessão, né? Ela, eu acho que compõe aí tudo que fala sobre sucessão, mas para certos casos, um é melhor, outro é melhor, depende também da vontade da pessoa, né? Então, basicamente, se você ainda não tem o dinheiro, você tem o seguro que você passa a ter, né? Você adianta esse dinheiro. Se você vier a falecer algo, você está protegido. Mas se você já tem o dinheiro, tem muita gente que prefere já fazer dessa forma da Previdência. A resposta é bem boa, Flávio. A gente, quando vai apresentar isso, a gente faz um gráficozinho assim, bem simples, que é quanto mais dinheiro você vai tendo, menor a necessidade, com X, assim, menor a necessidade de você ter um seguro, porque você já tem o recurso lá para pagar caso aconteça alguma coisa. O seguro em algum momento se torna 100% ineficiente? Não, porque o seguro também não tem ITCMD. Uma vez que você já pagou lá o seu whole life, você já pagou, o seguro já está lá. Você já cumpriu, você já pagou os 10 anos de seguro, agora você tem um plano ali, quando você morrer, alguém vai pagar. Então, acho que a analogia que a gente gosta de fazer também é sempre
ou pode ser em função da quantidade de dinheiro que você tem juntado, ou da sua idade, né? Porque, naturalmente, quanto mais jovem você for, menor a chance de você ter um patrimônio acumulado grande. Então, quanto mais novo você for, mais sentido pode fazer a compra de um seguro. Tá? E conforme você vai envelhecendo, você já comprou vários seguros ao longo da sua vida, e você está juntando dinheiro para a Previdência também. Então, você está assegurado de alguma maneira. Se você fez seu planejamento certinho, você já tem seguro, né? Você tem seguro do que você fez durante a vida, mas se você, por acaso, acumulou um recurso muito maior, muito grande do que esse seguro talvez te assegure, para cobrir os gastos de ITCMD e advogado e etc., você pode fazer a complementação disso com a Previdência. Né? Acho que a brincadeira que a gente faz, qual que é? Seguro é algo que cobre o risco de você morrer. E a Previdência corre o risco de você viver muito. Então, é sempre bom você tentar... Porque viver pouco é ruim, viver muito também, eventualmente, sem dinheiro é ruim também. Então, você precisa segurar tudo que é tipo de risco que você pode ter na sua vida. Legal. Só lembrando mais uma vez, pessoal, do sorteio, né, lá no Instagram, seguir o perfil da Aptos, curtir a foto, a última foto que foi postada, marcar 2 amigos nos comentários, responder ali a perguntinha de qual dos benefícios da Previdência mais se adequa à sua necessidade. Alguns dos benefícios estão listados lá, então é só dar uma olhadinha. Se tiver dúvida em algum deles, manda um direct para a gente, manda uma mensagem, que a gente entra em contato com o maior prazer. E, Saldanha, chegou uma pergunta agora há pouco do José Eduardo, né? Qual taxa de administração aceitável para fundos de renda variável? 2,5? Existe taxa de performance para a Previdência também? Boa pergunta. Então, vamos dividir a primeira, tá? Acho que a gente precisa, antes de ver se a taxa é justa ou não, a gente precisa ver qual mercado a gente opera. Quando a gente compara o mercado norte-americano, a taxa de administração dos produtos, na média, elas são bem mais baixas do que a nossa. Tá? Rodar com 1,5, produtos de valor agregado. Tá? Mas é que lá o mercado é outro. Você tem um mercado de trilhões de dólares, com uma quantidade infinita, milhares de gestores, e aí é o que eu falei no começo, tem uma competitividade muito alta. Uma das coisas que a competitividade gera é espremer o preço das coisas que você compra, consome. Tá? Quando a gente fala para o mercado brasileiro, a taxa hoje em dia praticada, a média, tá? É 2%, com 20% de performance, mas já tem alguns gestores que... Outro dia eu estava até lendo a matéria, eu não lembro de cabeça qual que era o gestor. Eu acho que era a NOA, eu não lembro, mas o que eles estavam fazendo? Eles estão diminuindo as taxas de administração, tá? Que ele recebe, é um recebimento fixo que ele tem, e aumentando as taxas de performance. Ou seja, ele está ficando mais aderente com o cliente. Eu só ganho se eu gerar retorno. Se eu não gerar retorno, eu não ganho. Tá? E aí, acho que precificação justa, 2,5, 2 com 20 de performance pode ser um preço justo. Algo nessa ordem de grandeza, não muito descolado disso. Tá? E aí, respondendo a segunda parte da pergunta, sim, produtos de previdência hoje podem cobrar taxa de performance. Antes não podia. E tem investidor que acha isso ruim e fala, poxa, mas agora eu vou pagar taxa de performance. No final, o que você está fazendo? Você está atrelando, tá, a remuneração do gestor com o que ele te entrega de retorno. Então, é bom isso. É mais saudável para o mercado. O gestor vai se esforçar cada vez mais para te entregar retorno, porque quanto mais ele te entregar retorno, mais resultado ele gera para ele. Tá? Enquanto que a taxa de administração, o que vai gerar resultado para ele é volume, e não necessariamente retorno. Então, ter a taxa de performance é bom. Alguns produtos de previdência hoje já têm. Tá? Eu gosto de dar exemplo de um dos produtos que a gente tem aqui no nosso portfólio, que é o KNXTR. O KNXTR é um fundo multimercado, tá? De previdência. Multimercado com uma volatilidade próxima do Vinland, lá 4, 5, tá? Que a gente falou aqui hoje. Como é que ele funcionava? Antes, quando eu não podia ter taxa de performance, a KNE vendia estratégia com uma taxa de administração de 2%. Hoje que pode, o que ela faz? Ela vende esse produto na nossa prateleira com taxa de 1,5%, taxa de administração fixa de 1,5%, mais 20% de performance sobre o que o ECD é o índice de referência. Então, hoje, a estratégia... com o interesse do cotista, né? Muito mais alinhado. A KNE já queria ter feito isso lá atrás, tá? Eu lembro quando a gente estruturou essa estratégia lá atrás, eles queriam ter feito, mas a norma não deixava.
A partir do momento que a norma passou a deixar, aí eles fizeram essa estratégia, fizeram aqui com a gente na XP. Então, o mercado ele tende a diminuir essas taxas, tá? Como é que a gente vai conseguir diminuir a taxa? Aumentando competitividade. Como é que eu aumento competitividade? Eu descentralizo o recurso que está alocado hoje e a concentração de investimentos nos bancos não é só de previdência, tá, pessoal? Os outros veículos existe uma concentração muito grande. Então, o agente o maior transformador de qualquer mercado é sempre o consumidor. Tá? Então, está na nossa mão também conseguir preços melhores. É só a gente pulverizar nossos investimentos. Tá bom? Pô, legal, bacana. Deu para a gente ver um pouco mais da magnitude desse mercado, do nível de concentração que a gente tem hoje em previdência de banco, da baixa eficiência que a gente tem hoje em previdência de banco e do nível de diversificação que a gente pode ter dentro de uma plataforma aberta como a XP, com gestores de ponta, gestores de primeira linha, que provavelmente vão conseguir entregar um resultado mais robusto ao longo do tempo do que um fundo de banco, por exemplo, um Brasilprev RT Fix, ou sei lá, esses fundos mais tradicionais aí de bancos que hoje em dia estão com rendimento muito alto de CDI, em vários casos até perdendo da poupança, tá? Então, acho que deu para ficar bem claro isso aqui. Quer deixar uma mensagem final, Saldanha, Flávio? Eu queria agradecer, Saldanha. Obrigado, viu, por estar aqui com a gente. É um prazer fazer parte de uma live com você, tá? Queria deixar um recado para os nossos clientes. Tragam para a gente as dúvidas que vocês têm na Previdência. A Previdência é um veículo fantástico. Dá para planejar sua aposentadoria, sua vida nisso. Até as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, não têm a disciplina de guardar dinheiro, a Previdência ajuda nisso também, né? E a gente não falou hoje de regime tributário, mas 80% dos clientes que chegam na corretora, eles estão confundindo com o regime tributário errado. Então, vamos rever isso. E é isso. Boa noite. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Saldanha. Pô, eu que agradeço aqui o convite. Eu falo pra caramba, falar de prévio que eu gosto, eu fico aqui falando sem parar. Falou bem. Pô, a gente até, eu fui ver aqui, a gente estourou quase que uns 40 minutos a live, mas é bom, eu vi, tem bastante gente aqui, teve bastante pergunta, é bacana. Tá? Eu acho que se fosse passar um recado final aqui, qual que é, tá? Previdência é para longo prazo, então, duas coisas. Se atenha ao seu horizonte, não se desespere com eventos de curto prazo, mantenha sempre a sua visão de longo prazo, tá? Mas sem jamais abrir mão das oportunidades de curto prazo. Tá? O que é oportunidade de curto prazo na Previdência? São todas as estratégias que a gente falou que são um sucesso de captação. Dália, Superprev, Constellation, Verde, são estratégias muito boas que fecharam a captação aqui no nosso portfólio porque elas foram super bem. E, se você tivesse mais atento, você poderia ter capturado esses produtos e ter alocado neles. Saldanha, existem opções boas? Existem diversas opções boas no nosso portfólio. Esteja atento às oportunidades, porque eu gosto de ler bastante bibliografia desses mega investidores, né? Warren Buffett, por aí vai. E o ponto unânime entre todos eles, em momentos de crise, em momentos de oportunidade, eles conseguiram captar as oportunidades e foi isso que, de fato, fez com que eles descolassem dos demais gestores do mercado. Então, esteja sempre atento às oportunidades de curto prazo, sem jamais perder o seu horizonte de longo prazo. Tá bom? Legal. Bom, então, em nome de todo o time Hábitos, agradeço o Flávio, agradeço o Saldanha, agradeço a todos os participantes aqui hoje. Muito obrigado. Contem com o assessor de vocês, tá? Procurem, marquem uma reunião. A gente está disponível também, tanto o Flávio quanto eu e os outros especialistas aqui do escritório também, para ajudá-los ali a estruturar o melhor planejamento financeiro, a melhor forma de aplicar de acordo com o perfil e com o objetivo de cada um. O time aqui é muito qualificado e a gente está sempre à disposição. Tá? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Saldanha, Flávio, obrigado. Um abraço a todos. Tchau, obrigado. Boa noite. Tchau, boa noite.